gente vai começar a nossa aula fazendo a manga laço, que é essa manga que tem esse lacinho deixando a peça toda delicada e cheia de charme, do jeito que as princesas gostam. Então, para fazer essa manguinha aqui, eu já cortei todo o material necessário para ela, tá? Essas medidas aqui estão no material de vocês, são retângulos que vocês vão recortar direto no tecido, tá? Ou caso vocês queiram desenhar num papel para ter esse molde guardado, também é bem mais viável, recomendo inclusive. Vamos então agora começar. Aqui com esse retângulo maior, que é o do nosso laço, eu dobrei ele ao meio e passei a ferro, tá? Dobrei ele aqui na horizontal. E depois disso eu dobrei novamente e passei a ferro para vincar bem o meio dele, tá? Porque agora a gente vai fazer essa voltinha aqui do nosso lado, tá? A gente vai fazer esse franzidinho aqui. A gente começa colocando a agulha de cima para baixo, tá? E aí, então, você vai passando. É muito importante você terminar com a agulha saindo do lado que entrou. Como assim? Eu comecei por cima, ela tem que sair por cima, tá? Eu não posso começar por cima e fazer ela sair por baixo, assim, tá? Senão vai ficar torto. Então, começa por cima e sai por cima. Faz a mesma quantidade de pontos que você fez numa, faz na outra, tá? Eu já tinha visto que nessa outra aqui eu tinha dado essa quantidade de pontos, então eu preciso fazer dessa forma. Quando você estiver fazendo a segunda manguinha, você se atente para que elas fiquem exatamente iguais. E aí, então, aqui, ó, eu não vou passar a minha costura em volta da minha manguinha em razão de que vai me atrapalhar na hora da costura, tá? Então, eu simplesmente junto tudo e dou um ponto, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês, ó. Como que eu vou fazer isso pra manter no lugar? Aqui. Eu passei a costura ali e aí eu vou dar um ponto. Desta forma, tá? Eu não passei a linha em volta assim, tá, meninas? Eu só fechei ali, porque senão vai me atrapalhar aqui embaixo na hora da costura. Feito isso, então, bem simples, tá? Só pra manter esse franzido no lugar e ficar igual as duas manguinhas. Feito isso, então, agora eu venho com essa tirinha aqui, com esse retângulo pequenininho, que vem a ser o miolo do nosso laço. Fecho ele, ó. Eu simplesmente fechei uma vez, passei a ferro, fechei outra e passei a ferro, tá? Eu já havia passado previamente. Mas é isso, não tem necessidade de costurar e virar, porque ele vai ficar bem firme, ó, como vocês podem ver. Não sai do lugar e não desvira, tá? Então, feito isso, eu vou posicionar ele bem no meio aqui, ó, dessa costura que eu acabei de fazer, bem embaixo aqui. E vou passar uma costura aqui de segurança, tá? Só pra manter isso no lugar. Pronto, bem simples, como vocês puderam observar. Fiz isso. Agora, então, eu vou puxar ele para trás, tá? E vou posicionar aqui onde eu acabei de costurar. Antes de eu passar a costura aqui novamente para isso ficar no lugar, se é a minha segunda manguinha, eu preciso observar se tá do mesmo tamanho, ó. Tá ok. Lembra que ainda vai sair um pedacinho daqui que é a minha margem de costura, tá? Então, você observando que com aqui onde vai ser a costura depois, está ok, você costura. Então, aqui tá ok. Vai sobrar um pedacinho mesmo, não tem problema, meninas, tá? Eu fiz um pouquinho maior do que o necessário pra facilitar o manuseio. Então, agora eu venho e costuro aqui novamente. Feito isso, então, eu posso cortar esse excesso, tá? Cortei esse excesso, tira essas linhas que vai ficando. Estou usando o tecido Oxfordine, eu sempre falo pra vocês que é um tecido que eu gosto bastante, ele é bem leve e ainda assim ele consegue ser bem encorpadinho, do jeito que eu gosto, tá? Isso é um gosto particular. E também, eu não sei na cidade de vocês, mas aqui na minha ele é bem mais em conta que o tricoline, por exemplo, tá? Então, feito isso, nosso laço tá pronto. A gente vai pegar um dos lados da nossa manga e vai posicionar o laço aqui, ó. Eu vou até dobrar aqui pra mostrar pra vocês, que é interessante também marcar o meio, ó. Marquei o meio. Fiz com a mão mesmo um vinco aqui, porque é bem rápido esse processo, tá? Marcou aqui o meio. Eu venho, então, com esse miolo do laço, que vai ser a referência, e posiciono ele bem no meio, tá? Bem centralizado. Centralizei, então eu vou alfinetar.
Se você já quiser vincar o meio da sua manguinha com o ferro na hora de passar, ótimo, tá, meninas? Então aqui eu vou alfinetar. Alfinetei. E aqui eu também vou alfinetar, porque agora eu vou costurar isso aqui, tá? Aí você alfineta. Pronto. Deste outro lado também. Vou fazer bem o passo a passo para ficar bem esclarecido para vocês. Eu sei que quando a gente tá começando, a gente tem muitas dúvidas de coisas que depois se tornam tão bobas, né? Mas é importante a gente aprender e entender. Feito isso, então, alfinetei, tá? Que vocês podem ver, do outro lado tá bem parelhinho, tá? Então, agora eu vou costurar unindo o meu laço na minha manguinha. Eu costuro e mostro pra vocês. Então, agora com o nosso laço costurado, tá? Passei a costura aqui, ele já tá preso na minha manga. Eu vou prender as laterais. Eu viro aqui ele do outro lado, tá? Do lado avesso. E então, eu vou alfinetar aqui essas laterais, que também foi proposital que sobrasse um tanto, meninas, pra facilitar o manuseio e não acontecer de faltar e vocês ficarem preocupados. Então, é muito mais prático sobrar e a gente cortar do que ter que estar refazendo, correto? Então, eu alfineto aqui. Alfinetei, então, ó, do outro lado tá ok. O que eu vou fazer aqui? Eu vou costurar segurando a lateral do meu laço. Eu vou costurar só esse cantinho aqui, tá? Pra manter esse laço bem no lugar. E eu costuro desse lado aqui, tá? Que vocês estão vendo, do avesso mesmo, pra eu perceber e eu enxergar aonde que é que eu tenho que costurar. Eu vou costurar bem aqui na lateralzinha, tá? Depois que eu costurar, aí sim eu corto esse excesso. Então agora eu costuro e volto com vocês. Agora então, com as laterais do meu laço costuradas, ele já não sai mais do lugar. A gente pode mexer, manusear, que ele vai ficar perfeito do jeito que a gente quer que fique. Então agora com essa parte pronta, eu venho com o tecidinho que vem a ser o meu forro. No meu caso, estou usando o mesmo tecido pra tudo, tá, meninas? Eu sempre gosto de usar o mesmo tecido. Então eu coloco bem em cima e vou costurar aqui, tá? É sempre bom, claro, você colocar os seus alfinetes para manter isso no lugar e você ter certeza que vai fazer uma costura bem correta, tá? Agora, então, você vai costurar isso daqui usando a mesma margem de costura, tá? Do início ao fim, a mesma margem que você usa pra tudo, tá, meninas? Lembrando que todos os moldes, eles já possuem margem de costura de meio centímetro, que é a medida do pé da máquina doméstica, tá? Então, agora eu costuro aqui e volto com vocês. Então, com a minha manga costurada, a gente vira ela então e você já vai conseguir ver o seu trabalho. Eu já passei a ferro aqui pra adiantar, pra mostrar pra vocês, mas é muito importante também que você passe a ferro. Aí quando você virar, você põe ela assim e passa aqui em cima, tá? Não fica passando o ferro em cima do laço. Bom, feito isso então, você ajusta bem a tua manguinha, porque agora a gente vai passar as costuras para franzir e que vão manter ela bem justinha, bem no lugar, tá? Eu vou passar aqui, vou colocar um alfinete aqui para explicar para vocês. Ajustei bem a minha manga, ela está exatamente no lugar. Agora então, a linha que a gente vai passar para franzir vai ser daqui, da pontinha do laço. A gente não vai franzir a parte do laço, tá? A gente vai franzir daqui, vai costurar daqui, toda essa parte de cima até aqui. Passa 2 costuras para franzir e depois você puxa as 2 juntas para dar esse efeito, tá? Essa manguinha é franzida apenas na cabecinha do laço para não atrapalhar o visual dele, tá, meninas? Então agora eu vou passar 2 costuras e vou franzir e volto com vocês. Aqui então, como vocês podem ver, passei 2 costuras, puxei as 2 linhas juntas, tá? Para fazer esse franzido aqui que fica bem mais achatadinho, melhor distribuído, para nós colocarmos no vestido depois, tá? Se você estiver fazendo a sua primeira manguinha, você puxa essa linha o tanto que conseguir franzir, porque vai ficar bem franzidinha a cabecinha dela aqui, e na hora que a gente colocar ela no vestido, ela vai ficar fofinha aqui em cima, tá? Se for a segunda manguinha, como é o meu caso, que eu já estava com a primeira pronta, antes de finalizar, de arrematar, né, de terminar esse franzido, você mede se ela ficou do mesmo tamanho, tá? Estando ok, as manguinhas estão prontas.